Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe e é muito importante assim cada elemento da equipe ir observando como é que ele se encontra. Então a nossa vida é assim, a gente tem que ir fazendo um alinhamento, de ir observando como é que nós estamos caminhando. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Onde se encontra a Pátria de Abidros Krim. A pátria de Abidros Krim encontra-se no quarto degrau, acima do paraíso. Nós precisamos de lembrar que cada degrau é uma imensidade de mundos. E de um degrau para outro tem uma divisão. Tem um mundo de enteais que circunda esse degrau. Não tem livre acesso. Então nós temos que lembrarmos que a nossa origem é do paraíso, onde saímos como germes espirituais inconscientes, caminhando pela criação, nos tornamos conscientes e para voltarmos para o paraíso também é numa forma de consciente. Não é da condição das coisas da matéria grosseira, é da condição de conhecer a criação. Então a vinda de Abidros Krim foi para trazer as informações que o espírito humano necessita conhecer para voltar para o paraíso. Se um espírito humano quer voltar de uma forma consciente, ele tem que lembrar assim, que tem normas, tem um enquadramento, tem que lembrar que como o germe espiritual é de uma condição pura, sublime, então ele tem que voltar numa condição de pureza. Então todo o nosso comportamento na matéria grosseira que tivemos, que através dos milênios fomos aceitando, não fomos fazendo referência, então fica agregado em nós. Então esses espíritos humanos que se encontram agregados com conceitos errados, então ele não volta para o paraíso. Para voltarmos para o paraíso, nós temos que nos encontrarmos numa condição de saber o caminho de volta e conhecer as leis que tem na criação e conhecer o nosso limite, o nosso grau, para voltarmos para o paraíso numa forma consciente. Então a bondade que o Criador possibilitou da vinda de Abidros Krim, trazendo o livro Na Luz da Verdade, foi essa a finalidade. Então nós sabemos assim que tem Deus Filho e tem o Pai e tem o Espírito Santo. Emmanuel é o Espírito Santo, é a força, é a vontade de Deus. Para que nós recebêssemos da vontade de Deus, teve então que surgir Parzival, recebendo das irradiações de Emmanuel, para que essas irradiações de Parzival pudesse ficar compreensível aos espíritos humanos, teve que surgir Abidros Krim. Então as irradiações foram sendo transformadas de uma maneira que pudesse vir até os espíritos humanos e que veio na forma do livro Na Luz da Verdade. O livro Na Luz da Verdade é aquela condição bem importante que tem tudo ali que o espírito humano necessita para ele. Porque nós sabemos assim que todas as coisas nós necessitamos para nós. Somente na matéria grosseira é que nós fazemos as coisas para outros, para filhos, para conhecidos, mas para o espírito o próprio é que tem que fazer as coisas para ele. E é bem importante porque quando a gente vai estudando, a gente vai compreendendo uma palavra muito importante que encontra-se num texto, a gente não tinha percebido. Então, à medida que nós vamos nos elevando, vai facilitando então a compreensão. Nós temos que ir observando a bondade do Criador, de nos possibilitar o saber, porque nós temos que lembrarmos que com o saber nós vamos caminhando. E é muito importante porque nós vamos superando as coisas que foram nos apresentando e foi agregando em nós. Então o quarto degrau acima do paraíso é a ilha de Abidros Krim, é a ilha da justiça. Nesse degrau encontra-se a ilha das rosas e a ilha da pureza.
E também nesse degrau mais abaixo encontra-se uma outra ilha, que as irradiações da Ilha das Rosas, da Ilha da Pureza, da Ilha da Justiça, descem para a criação. Nessa outra ilha entrelaçam essas irradiações e são distribuídas para a criação. E é bem importante, porque muitas vezes nós vemos assim, num comportamento, uma pessoa tendo uma decisão firme e outro fala assim que poderia ter sido menos. Mas na criação nós vamos confirmando assim que tudo é firmeza. Os animais, para sobreviverem, eles têm que apresentar uma resistência. Vão priorizando as resistências. E aqueles que são mais fracos vão ficando para trás e vão sendo pegos pelos predadores. Então vai tendo o equilíbrio. Então nós temos uma condição assim de ter uma compaixão, que é erradamente, do próximo. E nós esquecemos que nós tínhamos que ter uma firmeza, uma determinação nos auxílios que nós queremos dar para o nosso próximo. Então é bem importante a pessoa lembrar assim do equilíbrio que existe na criação. E esses mundos não têm assim uma maneira de passar de um mundo para o outro. Fica bem fácil assim de a gente ir observando mesmo em volta da Terra. A Terra tem uma proteção. Para sair dessa proteção da Terra, a constituição do corpo humano não resiste. Quer dizer que o que circunda cada mundo, numa pequena escala, a gente confirma o caso da Terra. E é bem importante a gente ir caminhando com o saber, percebendo as diferenças que existem. Cada um é que tem que agora enquadrar-se no mundo dele, como é que ele anda no seu mundo, qual é a perspectiva que ele está tendo. Temos que lembrarmos da seleção. Então, se nós queremos voltar para a pátria do Espírito, para o paraíso, nós temos que ter o conhecimento, nós temos que ter a confiança, a segurança nos ensinos. E é bem importante assim, porque quando uma pessoa faz uma oração verdadeira, um pedido verdadeiro, ou um agradecimento verdadeiro, que é bem diferente assim da nossa vida diária, porque normalmente as orações que nós recebemos não são as orações que nos levam aos degraus do trono que chega até Abdruscrim, porque somente o Pai Nosso foi que Jesus trouxe para nós. Então a gente tem que lembrar assim que muitas outras orações foram colocadas. Então a pessoa tem que lembrar que se ela quer fazer uma oração verdadeira, tem que ser de dentro. E tem aquele ensino bem importante, quando a pessoa quiser algo para a sua vida, ela então tem que caminhar naquela condição assim de fechar a porta do quarto. Essas informações vai tirando da pessoa as presunções. Nós sabemos assim que o desenvolvimento de cada um de nós é num procedimento interno. No procedimento externo, as pessoas passam a perceber porque nós mudamos a maneira de ser, tornamos mais polidos, mais coerentes, então nós vamos melhorando também a nossa apresentação. O cultivo dos pensamentos nobres, da maneira nobre, então para nós recebermos das irradiações que nos possibilitam ir mudando dentro de nós, a gente tem que lembrar que precisamos de cultivar essa mudança dentro de nós, porque a gente vai observando assim, aquele que tem um animal, que ele gosta daquele animal, ele ensina para o animal o que o animal precisa de aprender. Isso a gente tem que lembrar assim, que ele tem que cultivar aquele animal. Então o animal sempre vai ficar qualificado, porque ele sempre vai qualificando aquele animal. Para nós melhorarmos, nós temos que estudar o livro Na Luz da Verdade e ter um método, ter uma prática. Com isso nós vamos melhorando e nós vamos melhorando também aquilo que nós somos, a nossa compreensão. E é bem importante, porque quando à medida que nós vamos elevando, melhorando a nossa compreensão,
nós vamos percebendo que nós não vamos tendo necessidade de falar. Então a fala entra naquela condição bem importante que Jesus nos ensinou, que a fala não deve passar nem do sim e nem do não. Uma elevação vai nos trazendo a possibilidade de cumprir os ensinos. Então o cumprimento de todos os ensinos está numa condição da pessoa e tendo uma elevação. A necessidade da vinda de Parzival, da vinda de Abdul-Skrim, é justamente essa, porque as energias que existem do Criador é tão grandiosa que precisavam de serem canalizadas para que pudessem ser distribuídas para a criação. Isso é bem importante, assim, a gente ir sabendo que a necessidade de Parzival, a necessidade de Abdul-Skrim é justamente por isso, canalizando as energias para que nós recebêssemos na proporção que tivéssemos a capacidade de assimilar. Cada espírito humano tem que lembrar assim que, para recebermos a mais, nós temos que continuar e tendo um aprimoramento. Então a pessoa só pode receber a mais se ela tiver uma elevação. E é bem importante porque é muito diferente do que acontece com os nossos semelhantes. Nossos semelhantes não qualificam os seus comandados, não qualificam o próximo e dá a ele as responsabilidades a mais. Então, ele não dá conta de corresponder. Depois, ouvimos assim que foi dada a ele uma oportunidade e ele não correspondeu com a oportunidade oferecida. Mas não houve uma qualificação para que ele tivesse a possibilidade de receber as qualidades a mais. Na criação é diferente. Nós só recebemos aquilo que nós temos a capacidade para receber. Então nós vamos observando a bondade do Criador. Ela atua de todas as maneiras. E que nós tínhamos que lembrarmos assim dessa bondade, desse equilíbrio, para usarmos para nós e usar para os nossos semelhantes. Então nós nunca teríamos nada para falar dos nossos semelhantes se nós atuássemos com eles como as leis que o Criador instituiu atuam na nossa vida, na proporção, nas responsabilidades, na omissão. Se ficamos omissos, descemos o degrau. Se não nos esforçarmos para manter no degrau que nós estamos, descemos. Então nós não trazemos esse ensino para o dia a dia, porque a pessoa no nosso relacionamento, que trabalha conosco, não fez um esforço para melhorar-se, para ter a capacidade de ficar naquele posto, nós o colocamos. Então nós fazemos o inverso. Conhecer as leis e procurar copiar essas leis para o nosso dia a dia, esse é o trabalho que cada um tem que ter quando estuda o livro Na Luz da Verdade. De ir observando o grau em que ele se encontra, o nível em que ele está, para ver qual é a possibilidade que ele tem para melhorar-se. Toda época nós temos que fazer esse trabalho, de ir percebendo como nós estamos assimilando. Esse tempo de fazer essa observação já nos foi trazido pelos 10 mandamentos. Quer dizer que o terceiro mandamento é aquela condição bem importante da pessoa fazer uma reflexão do dia do Senhor, como nós estamos caminhando diariamente no dia do Senhor. Então, voltar para a pátria do Espírito tem que apresentar essa segurança. Então, a pátria de Abdul-Skrim encontra-se no 4º degrau acima do paraíso. Acima de Abdul-Skrim está Parzival, que transmite as irradiações recebidas por Emmanuel. Então, as irradiações de Emmanuel vêm até Parzival, são modificadas e vêm até Abdul-Skrim, que Abdul-Skrim modifica e distribui para a criação. E a ilha de Abdul-Skrim é acima do paraíso. É bem importante assim a gente ir sabendo, porque quando uma pessoa que estuda o livro Na Luz da Verdade e que tem vontade de ter uma ligação com Abdul-Skrim,
ela dirigir as suas orações, suas preces, né? Seus agradecimentos. Nós sabemos assim que tem que ser direcionado. Todas as coisas que nós fazemos tem que ter um direcionamento, tem que ter um começo, um meio e um fim. E também tem aquela coisa bem importante assim, se eu fico ligado com uma pessoa, se eu fico ligado com uma responsabilidade, ou se eu tenho um animal, fico ligado naquele animal. Então, no caso, com as pessoas, a gente muitas vezes não sabe se eu estava pensando na pessoa, por isso ela comunicou comigo, ou a pessoa estava pensando em mim, por isso eu comuniquei com ela. Então, é bem interessante essa questão da comunicação. Isso a gente pode observar assim. A gente olha para uma pessoa que se encontra a uma certa distância e a pessoa volta em direção a nós. Então, quando nós estudamos o livro Na Luz da Verdade e vamos procurando resolver os nossos karmas naquela compreensão que precisa de ter, que é uma compreensão verdadeira, não é mais ou menos, então a gente passa a receber das irradiações de Abedruscrim. E com isso a gente passa também a ficar ligado com ele, que é aquela condição bem importante no caso de ligado a uma pessoa que a gente conhece, ligado a um animal. Então o animal já percebe que nós estamos voltando para a moradia. Então é muito importante a gente saber assim que essas ligações são verdadeiras. Então quando uma pessoa tem uma vontade verdadeiramente, ele recebe. Porque quando nós temos uma necessidade de uma solução, vem dentro de nós a palavra correta, que é prossiga nessa direção ou muda a direção. É bem importante assim, quer dizer que nós vamos recebendo direto das irradiações, porque o livro Na Luz da Verdade nos possibilita mudar a norma do tempo e do espaço. É uma qualidade superior. Então, quando estuda o livro Na Luz da Verdade, essas qualidades superiores passam a fazer parte do nosso dia a dia. Então, nós vamos colocando no nosso lugar. A gente sabe que existem as referências, né, dos limites. Então, no trabalho que a gente tem o limite, a pessoa tem um limite para entrar naquela sessão, tem outra sessão que ele não tem autoridade para entrar. Então vai tendo os limites. Na nossa vida interna, quando a gente passa a perceber o limite que a gente tem, então a gente vive no espaço que está determinado para nós. Então a gente não vai ter necessidade de ir além do limite que nos é permitido. Então a gente passa a ter paz, a gente passa a viver. Então a compreensão do livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando a maneira correta que precisamos de ter. Então, se uma pessoa tem vontade de voltar para a pátria do Espírito, ela precisa de lembrar que a vida toda ela tem que ir prontificando-se, alinhando-se. Isso é bem importante, porque a gente vai observando que tem a limitação que o corpo físico vai apresentando. E nós vemos assim pessoas que apresentam com muita idade e que não apresentam a confiança para voltar para a pátria do Espírito. Quer dizer que durante a vida que a pessoa teve, todo o tempo disponível que ela teve, ela não dedicou para ter o conhecimento dos ensinos. Dentro de nós sabemos que existe a negligência. E é bem importante porque no dia a dia, nos nossos afazeres, percebemos que podíamos ter feito diferente, que podíamos ter calado, que podíamos ter falado. Mas para o Espírito, nós não fazemos essa observação. Nós vamos aceitando aquilo que vão nos oferecendo e nós não vamos caminhando e organizando aquilo que foi nos oferecido. Isso vai trazendo para que a pessoa na velhice ela fica insegura. Então a bondade do Criador, que é aquela bondade bem importante, cumprindo aquela profecia que Jesus fez, né? Dizendo que viria um outro que não ele. Jesus era a palavra viva.
Quer dizer que para ouvir da palavra viva, tínhamos que nos aproximar dele. Hoje a pessoa tem o livro Na Luz da Verdade, que a pessoa pode encontrar se ela tem um verdadeiro anseio de sair da situação que ela se encontra. Então a pessoa tem que lembrar que para sairmos de uma situação, a pessoa tem que encontrar-se lúcida para ver o nível em que ela se encontra. Não é para um período. Então, percebendo, ela vai perceber que vai precisar de novas informações. Então, surge para ela o livro Na Luz da Verdade. Aquela condição bem importante assim, que ela vai estabilizando na vida. Então, se a pessoa tem um anseio verdadeiro, vai sempre apresentar os auxílios. Nós somos percebidos. Isso é bem importante assim a gente lembrar, porque somos percebidos na rua, no trabalho, somos percebidos no supermercado, em todos os lugares somos percebidos. Muitas vezes a pessoa pensa que ela não é percebida, mas quando surge uma oportunidade, uma outra pessoa pergunta para ela, pelo filho, por isso, por aquilo. Quer dizer que assim, a pessoa não percebeu esse que está fazendo o questionamento, mas esse que está questionando já tinha percebido que a pessoa tem mais pessoas que estão em volta dela. Então, voltar para a pátria do espírito é essa condição, aumentar a lucidez. Perceber assim que da bondade do Criador veio Abdul-Skrim. Para ter vindo Abdul-Skrim, teve que ter feito um sistema de canalização de energia. A energia que existe do Criador é muito grandiosa, então teve que vir Parzival recebendo dessa energia e transformando essa energia para Abdul-Skrim. De Abdul-Skrim teve que ter a transformação também para que tivesse o entendimento dos espíritos humanos. Então os auxílios é a palavra viva. Tem os auxílios, mas tem a palavra viva. A mesma coisa que existe na oração. A oração, a pessoa faz a oração pedindo uma solução, pedindo um auxílio, mas a realização do auxílio, da solução, é a pessoa que tem que ter. Quer dizer que ela recebeu a força, mas ela é que tem que fazer aquilo que ela está precisando. Pode ser uma reparação no relacionamento. Ela teve um comportamento errado, ofendeu a outra pessoa, ela também está preocupada com o comportamento que ela teve e ela tem vontade de reparar. Ela faz a oração, ela recebe a força e ela vai até aquela pessoa e retrata. Então a oração é assim, uma força que a pessoa recebe, mas a realização é a pessoa. A mesma coisa do agricultor. Ele tem vontade de ter uma boa colheita, mas ele tem que conhecer a época certa que coloca a semente no solo antes da chuva. Se ele fizer a preparação, tem possibilidade dele fazer uma boa colheita. Na nossa vida diária, para o nosso espírito, é o mesmo procedimento. Nós temos que ir observando como nós somos, como nós estamos construindo os novos karmas. Então a pessoa tem que lembrar assim, para voltarmos para o paraíso, que é a nossa origem, nós temos que nos encontrarmos numa condição de pureza, não tem que ter nada agregado a nós. Então se vamos construindo uma maneira de tirar os karmas antigos, que é bem importante, porque existe a bondade, existe o amor, a pureza e a justiça. Mas se a pessoa tem uma transformação dentro dela, ela entra na lei da graça. Aquele que cultiva direito a sua propriedade e que tem bons pensamentos, pode acontecer de não ter chuva forte na sua propriedade que estraga a sua plantação. Quer dizer, se vem chuvas muito fortes, estragou toda a plantação. Se não vem chuva na época que precisa de vir, também a plantação não vai ter colheita. Então nós temos que nos encontrarmos numa condição de equilíbrio na nossa vida interna e de entrar numa condição de ter o merecimento de ter um resgate. Isso é físico, porque se nós não resgatarmos,
os nossos comportamentos anteriores, não tem como nós encontrarmos numa condição de pureza. Então a pureza, a pessoa precisa de tê-la para que ela possa voltar para o paraíso, porque o germe espiritual é uma condição pura, que na condição de germe espiritual que tornou o espírito humano. As informações, as instruções do livro Na Luz da Verdade é para essa finalidade, para que a pessoa tenha a possibilidade de redimir a sua conduta anterior. E muitas vezes é uma conduta de omissão, de achar que vai dar tudo certo. Durante o período de existência da pessoa, ela foi fazendo o mínimo. E quando a gente faz o mínimo, não é suficiente. Então, na nossa vida diária, nós tínhamos que fazer mais da metade. De comportamentos, de nobreza, de maneira de sermos, de boa vontade. Então, no relacionamento, a gente tem que apresentar também boa vontade. O livro Na Luz da Verdade é que vai nos possibilitando esta condição. E é bem importante, a gente vai observando e vai fazendo as coisas conforme somos orientados pelo livro Na Luz da Verdade. Então, a palavra viva é o livro Na Luz da Verdade, porque nós sabemos assim que Jesus nos trouxe a palavra, mas a palavra que ele nos trouxe foram modificadas, adaptando conforme queriam. Mas como o livro veio impresso, então não tem como modificá-lo. Nós temos que enquadrarmos nele, e para recebermos das energias, a pessoa tem que ir melhorando. E nós sabemos assim que as energias existem. Cada espírito humano recebeu o tanto que ele necessita. Se ele cultivou, então ele tem a mais, que é o caso dos talentos. Aquele servo que usou bem os talentos que deu a ele, então os talentos dobraram. A qualidade desse servo ampliou-se. Aquele servo que não utilizou dos seus talentos, ele perdeu. Quando se fala assim que aquele que se esforça receberá mais, receberá mesmo, porque ele muda a sua irradiação, ele muda a sua compreensão e ele passa a ter um merecimento melhor. Então a bondade do Criador é assim. A ilha de Abidroscrim é a ilha da justiça. Junto com a ilha da justiça tem a ilha das rosas e tem a ilha dos lírios, as rosas representando o amor e o lírio representando a pureza. Essas três energias que existem na criação são emitidas para uma ilha seguinte, que são entrelaçadas e são distribuídas para a criação. Então, no reino do milênio, vai prevalecer o amor, a pureza e a justiça. Isso é uma condição física. Não é para um período, é para a nossa vida. Se nós quisermos sobreviver às transformações universais que estão ocorrendo, a pessoa já tem que enquadrar-se no amor, na pureza e na justiça. Então a pessoa tem que lembrar assim, das grandiosidades do Criador. Temos que lembrarmos do segundo mandamento, que nós não podemos transgredir o segundo mandamento, e nós temos que lembrar da nossa ascensão. E respeitarmos os nossos pais é bem importante, porque os pais também têm que fazer um comportamento que facilita a vida dos filhos. Justamente porque se nós descendemos dos nossos pais, serem melhores do que os nossos pais é quando conhecemos o livro Na Luz da Verdade e procuramos viver de acordo com o livro Na Luz da Verdade. Porque senão nós vamos viver conforme os nossos pais viveram e que ficaram sem saúde e muitas vezes sem a consideração daqueles seus descendentes. Então, merecer e também fazer esforço para poder compreender esse ensino. Voltar para a pátria do Espírito numa forma consciente é tendo conhecimento das informações, das instruções do livro Na Luz da Verdade.